o lado sombra do homem que traiu. Sou Pablo Tufano, eu ajudo homens a serem perdoados pela traição, mulheres que foram traídas a superar a dor dessa traição e casais a se reconectarem e reconstruir o casamento, evitando o divórcio. Se esse é o teu caso, meu link do Instagram tá aqui, clica e fala comigo. Eu vou dizer como que eu posso te ajudar. Então vamos falar sobre esse lado sombra. Todo mundo tem um lado sombra, né? Esse lado que a gente se envergonha, um lado que a gente não quer olhar. E esse homem que traiu, ele está sendo julgado. Ele está sendo julgado pela esposa, ele está sendo julgado pelos filhos, ele está sendo julgado pela família, pelos amigos, pela família dela, pelo trabalho e assim por diante. E principalmente, ele está sendo julgado por ele mesmo. Vamos falar sobre esse julgamento que ele faz com ele mesmo. O que causou a traição? O que está por trás da pessoa ter assumido o risco de colocar sua vida fora, de colocar o seu relacionamento a risco, de colocar os seus filhos a não viver mais com você, a botar a possibilidade de outro homem entrar na sua casa e educar os seus filhos, ou talvez até chamar ele de pai. O que causou isso é algo muito profundo que a gente vai chamar aqui de lado sombra. E esse lado sombra, a gente não consegue olhar para ele porque é difícil olhar, porque nos dói, porque é algo muito mal resolvido. E porque se fosse resolvido, você nem estaria vendo esse vídeo aqui. Mas é algo que te incomoda e que te gera uma angústia, algo que te gera um sentimento de eu preciso fazer isso. Eu sei que é arriscado, eu sei que não é certo, mas essa angústia que está aqui dentro mexe comigo de uma maneira tão grande que eu vou assumir o risco. E eu vou fazer isso para tentar resolver essa angústia, e eu vou fazer de tudo para que eu não seja descoberto, porque eu não consigo falar sobre isso. Por quê? Porque se eu conseguisse falar sobre isso, as coisas se resolveriam. Seria uma relação madura. Mas o ponto é que eu não consigo falar para você sobre isso porque nem eu consigo olhar para isso. É muito doloroso. E aí o que eu faço? Eu vou lá e eu traio numa tentativa de tirar essa angústia de dentro de mim, de resolver esse lado sombra aqui que eu tenho. Mas o que acontece é que a traição acontece e esse lado sombra não se resolve. E aí mas ele sente um alívio. Então eu sinto uma falsa sensação de que esse lado sombra está se resolvendo. E aí então eu vou lá trair de novo. Só que aí, meu caro, um dia você é descoberto. E aí você não tem só que lidar com o seu lado sombra. Tem que lidar com o lado sombra da tua esposa, dos filhos, da família, com o lado sombra de todo mundo. E ao mesmo tempo que é muito doloroso olhar para o nosso lado sombra, é muito fácil olhar para o lado sombra dos outros e julgar e dizer você está errado, você não presta, você não tem caráter, É muito fácil. Isso que a gente faz. E isso é o que estão fazendo contigo. E eu não estou julgando quem está fazendo e nem estou julgando quem fez. E nem você que está sofrendo o julgamento de ter feito algo errado. E também não estou passando pano, dizendo, você tem um lado sombra, então está justificado. Não. Eu estou aqui querendo resolver essa situação. Porque os homens que vêm até mim, eles amam a esposa. Parece contraditório, se amasse não trairia. Mas não é tão simples assim. Ele ama, mas ele tem um lado sombra. E então o que você faz? Aí, quando a traição é descoberta, vem um monte de perguntas. Por quê? Quem é ela? O que te levou a fazer? Você sentia amor por ela? Você não sente mais amor por ela? Aí começa o interrogatório. Esse interrogatório é uma excelente oportunidade para você falar sobre o seu lado sombra. Que é difícil falar.
Só que quando você começa a falar sobre o seu lado sombra, começa a botar uma luz ali. E é o primeiro passo para se resolver. Por quê? Porque o pensamento do homem é: esse lado sombra é tão doloroso que se eu falar ele, o problema vai ser pior. Então eu vou mascarar. Só que o problema é que se você tenta mascarar, fica óbvio que você está mascarando o lado sombra. E esse lado sombra ele está escrito na testa, a gente não consegue ver, mas as pessoas veem numa facilidade que você não tem ideia. E aí, meu caro, o que acontece? Quando você não fala sobre o seu lado sombra, tudo que você prometer a mudança cheira a falsa promessa e a probabilidade é que realmente seja uma falsa promessa. Por quê? Porque você tem um lado sombra que está aqui, um grande buraco no seu peito, e você está dizendo assim, não, esquece, não esquece, não olhe para isso não, vamos daqui para frente. Só que esse buraco continua aí, e todo mundo sabe disso. Então, você passar um pano e acelerar o processo tende a você trair de novo, porque o problema não foi resolvido. Então, não falar sobre o seu lado sombra não vai resolver. Vai gerar nova traição, ela não vai confiar em ti e você vai viver um inferno. Segundo ponto, então eu vou falar o meu lado sombra para minha esposa e vamos ficar por aí. É melhor, mas não é suficiente. Porque o que você está fazendo? Olha, eu tenho o lado sombra e eu estou te falando, tá? Então, o que eu estou dizendo? Resolve aí. Eu tenho um problema, eu te causei uma dor da traição e eu estou te dizendo a causa e eu estou dizendo você tem que resolver. E a mulher traída fala assim, como assim? Não estou entendendo. Você me trouxe uma dor absurda, você me trouxe um problema, você ativou o meu lado sombra que estava quietinho e quer que eu resolva o teu lado sombra? Não tem como. Não tem como. Agora você vai ver o pior de mim, porque você vai ver o meu lado sombra, a reação que o meu lado sombra causa em mim, a minha irritação, a minha raiva, o meu ódio, o meu desprezo e tudo mais, que você sabe muito bem. Como é que se resolve? Aí você procura um terapeuta da sua confiança, que você olhe e diga, esse cara vai me ajudar. E qual que é o papel desse terapeuta? Olhar para você e fazer você enxergar o seu lado sombra e cuidar do seu lado sombra. Para que quando você tenha cuidado desse lado, você diga para sua esposa, olha, eu assumi o meu erro, eu descobri a causa, que é esse meu lado sombra, que é algo que é muito profundo dentro de mim e que me dói muito, e eu resolvi assim. E agora que resolveu, eu não preciso mais buscar a traição como forma de resolver o meu lado sombra. E esse é o processo, esse é o primeiro passo para você reconquistar a confiança, meu caro. Por quê? Porque agora tem uma coisa importante que eu tinha esquecido de falar. Que quando você cuida desse lado sombra e você, com um terapeuta, e você fala para sua esposa, você também entende como os lados sombras das pessoas funcionam, porque você começa a entender como funciona o seu lado sombra e aí você entende, começa a entender, olha, agora eu estou começando a entender o teu lado sombra também. E o que tu vai ver, provavelmente, é que tanto o teu lado sombra com a junção do lado sombra dela são um dos grandes motivos que fizeram vocês se conectarem. Olha que interessante. Então, esse lado que tu não consegue ver e que ela também não consegue ver, talvez sejam justamente o que vocês se conectaram. E quando vocês começam a olhar com uma maneira amorosa e acolhedora para a própria sombra e para a sombra da sua parceira, e a sua parceira começa a olhar com uma forma amorosa para a sua sombra e começa a ver, olha, a minha dor é essa, eu preciso ser cuidado assim. E ela diz, olha, e a minha dor é essa, eu preciso ser cuidado assim. Então eu vou cuidar do teu lado sombra e você vai cuidar do meu lado sombra e nós vamos cuidar um do outro.
Nesse momento o que acontece é que a relação ela entra num nível muito mais profundo, de muito mais autenticidade, porque a autenticidade só é possível quando se olha o lado sombra efetivamente. E aí o que acontece? A relação melhora muito, a ponto de vocês quase agradecer que tenham tido toda essa briga, essa traição. Por quê? Porque agora vocês tiveram uma oportunidade de resolver aquilo que estava atrapalhando vocês, que estava lá no fundo. E aí vocês se conhecem muito mais, se compreendem muito mais e se conectam muito mais. E é por isso que eu digo que a traição, ela não necessariamente é o fim. Ela pode ser o começo de uma relação muito mais bonita, duradoura, conectada e autêntica. E é isso que eu ajudo os casais a se conectarem com a sua própria essência, acolherem o seu lado sombra e entender do lado sombra da sua parceira e assim restaurar a família. Tá bom? Então, se fez sentido para você, fala comigo lá no Instagram. Tem um link aqui embaixo, @pablotufano com 2 Fs. Vamos cuidar desse lado sombra. Vamos restaurar o casamento. E manda para quem você acha que faz sentido também. Um grande abraço, meu caro.